bom, Sônia, não é culpa minha. Mas deixa eu te perguntar, eu mandei, já anexei lá a atividade 1 e a 2, e aquela avaliação presencial, ela vai acontecer de alguma forma para quem já anexou a atividade 1 e 2? Então, essa avaliação presencial é o mesmo que a Nedino está me falando. Quando eu vi ali, eu vi duas avaliações que é as que estão lá, do banner. Deixa eu ver, que avaliação presencial A é avaliação essa? presencial, ela está em branco, que é onde vocês estão sugerindo de colocar o vídeo. Ah, sim, que é a avaliação, a atividade da avaliação 2, né? Mas aí, para quem apresentou aquele dia, não precisa mandar vídeo para você. Não, quem apresentou não precisa mandar o vídeo no meu e-mail, só na plataforma. Que tem que tem que colocar mandar ele o na vídeo plataforma. igual. Não, tem que mandar o banner. Isso, o banner eu anexei na atividade 2. Então, isso. Então, você E já aí, fez a lá na atividade. avaliação presencial, que é a 3, essa ainda você vai ver como que vai ser. Eu vou entrar agora aqui, que eu não estou conseguindo identificar o que... Se você quiser, eu compartilho aqui com você e te mostro. Ah, você já está aberto? O Aledino acabou de liberar. Tati, é só checar. Acabou de liberar a postagem da nota da avaliação, atividade presencial, M1D1, eu acho que é... Não, é M1D4, mas só verificar, vamos entrar lá. Vamos, então, acessar, que aí a gente já tem, todo mundo tem o mesmo conhecimento. Eu não me atentei a essa avaliação presencial. Tanto que eu perguntei para outras professoras hoje sobre a avaliação presencial, falaram, não, mas não tem avaliação presencial, tem as atividades da plataforma. Eu falei, ai, meu Deus. Então, peraí. Isso, dá uma olhadinha lá para ver o que tem que fazer aí. Deixa eu ver aqui, ciência 10 de... Aí, foi entrando aqui. Deixa eu ver aqui. Isso, a avaliação atividade presencial M1D4 para enviar o link do vídeo, para quem não enviou. Ah, é para enviar o link do vídeo, né? Isso. Acho que quando vocês clicarem lá, vai ter um campo para envio do link. Por favor, quem puder olhar, verifica se está tudo certinho, que ele acabou de liberar. Estou tentando aqui achar minha senha, não sei o que aconteceu, que deu um... Tentando aqui que ele tinha minha senha salva, agora não está querendo achar minha senha. Eu entrei na plataforma. Deixa eu ver se tem outro link para acessar aqui. Peraí. Convite. Mensagem, socialmente. Ele aparece a opção aqui de adicionar envio. Estou tentando entrar, não sei o que aconteceu, ele está bloqueando a minha senha. Não estou conseguindo acessar a plataforma. Você compartilha a tela aqui? Pode ser, que vai ajudar aqui. Deu um problema aqui, não estou conseguindo acessar. Porque já era salvo, eu não sei se é porque eu configurei, tive que ir para outro lugar, aí fui acessar meu computador em outro lugar, não sei o que aconteceu, ele desconfigurou todas as minhas senhas aqui. Aí a gente olha junto. Você está conseguindo ver já ou ainda não? Está abrindo. Agora estamos com... Aí, abriu. Então, avaliação atividade presencial. Aí eu acredito que aqui, adicionar envio... Ela abriu depois que começou as aulas, não foi isso? Ou desde o começo está essa avaliação presencial? Desde o começo ela já está lá. Aí aqui, em adicionar envio, não sei se dá certo de adicionar o vídeo aqui, não sei. Aí parece que ele deu até uma sugestão sobre a questão
da inserção nele no YouTube, né? Eu não sei se todos conseguem e sabem como a gente faz isso, mas quando você acessa no YouTube, você consegue gerar um link, você encaminha esse vídeo para o YouTube, aí você pode colocar de forma restrita para ninguém visualizar, né? Caso você não queira que fique de forma pública. E aí você consegue gerar um link lá no YouTube. E aí esses links que a gente tem usado muito para colocar os vídeos nas plataformas virtuais, porque às vezes ele é muito pesado, e aí a gente não consegue o envio. Tá, então quem apresentou naquele dia vai ficar sem fazer a atividade presencial, ela fica em branco lá. Aí, na verdade, essa atividade presencial, para mim, eu não consegui. Volta ali para mim para eu olhar. Tati, será que não pode só quem já apresentou? Só coloca um documento, um negócio do Word, colocando assim, apresentado no dia tal. Só para a gente manter o registro, só isso. Já que todos vão inserir o link, só deixar esse avisinho. Minha apresentação foi feita no dia 12, né? 12. Ali, né? Aí pelo menos, envio, né? Fica pronto ali, fica tudo certinho na plataforma, fica registrado, mas não precisa enviar o vídeo, é só dizer isso, enviar um arquivo, né? Um arquivo que já foi apresentado. Será que não fica bom assim? Eu acho que sim, né? Porque senão vai ficar sem nada aqui para quem já fez. Fica estranho. Não, que eu até sugiro a gente colocar o link, teria o link daquele dia da apresentação, compartilhar com todo mundo. Tá na plataforma o vídeo. Já está. Aí tem o link lá na plataforma, né? Colocou. Aí poderia colocar, eu não sei se esse comentário, às vezes o comentário é restrito até de quantidade de escrita, mas tentar assim, foi apresentado o trabalho de tal, conforme o link, copie e cola o link lá, porque ali está a prova de quem apresentou. Então, por exemplo, a Sônia está lá, clica lá no link, está a Sônia apresentando, tá? As pessoas que fizeram a apresentação naquele dia. Uhum. E aí, quem fez a apresentação, quem fez para mim a questão do banner e tal, me enviou por e-mail, eu vou dar um feedback, e aí a pessoa depois posta o banner lá. Porque para mim era só postar o banner, não precisa apresentar nada, postar nenhuma apresentação, é só postar o banner, o material que foi feito. Uhum. É porque na disciplina da Carla, que foi a 3, ela fez um questionário no formulário como sendo a atividade presencial. Ela aplicou, né, o plano de aula que ela pediu para a gente, daí ela fez 10 questões no formulário, como se fosse uma provinha do que ela ministrou, e fez como avaliação presencial. Por isso que eu perguntei, porque ficou estranho, né, anexar esse vídeo na avaliação presencial. O vídeo que eu tô falando para vocês, na verdade, vocês precisam, o que foi orientado para mim? Enviar o banner. Só enviar o banner. Essa que era a avaliação. Por isso que eu tô aqui tô tentando mexer, enfim, não tô conseguindo acessar. Para ver desde o começo, a orientação do 1, a orientação do 2, para eu tentar relembrar toda a situação. Mas foi passado para mim que seriam 2 avaliações, em que seria todo um relatório, e aí eu fui atrás, como seria esse relatório, o objetivo do relatório, para vocês entregarem, que seria um feedback da aula anterior. E depois era um banner. E realmente era essas 2 atividades. E aí o banner poderia ter ou não ter essa apresentação que a gente fez. Porém, eu até conversei, eu falei assim, não, acho interessante a gente fazer a apresentação antes dos alunos postarem este material para dar já um feedback, né? E aí, por isso que a gente fez aquela apresentação que algumas pessoas apresentaram. As pessoas que não conseguiram apresentar naquele dia, eu pedi para enviar por e-mail para a gente atingir esse objetivo de verificar se estaria tudo ok, se precisaria de algum ajuste, né? Como que poderia ser feito.
E aí, essa avaliação presencial, que eu acredito, é a avaliação que a gente fez naquele dia, e aí eu não acho necessário a gente fazer uma outra avaliação de uma outra coisa, né, que eu acho que a gente direcionou bem a disciplina como ela deveria ser. Então, ou a gente coloca via Word, o link só copia o link também, que eu acho que copiando o link foi apresentado tal dia e coloca o link, eu acho que facilita para todo mundo, o link que já está na plataforma. E os que não apresentaram, colocar a data de envio, e aí eu vou dar a data de envio da resposta, que eu vou entrar em contato com todo mundo, e-mail por e-mail de quem não enviou. Eu estou com vários e-mails aqui, mas eu não consegui ainda. Eu preciso não consigo responder todo mundo no mesmo dia. Então, mas eu já vou, assim que der, eu vou dar o feedback para vocês. E aí vocês, não sei se daria lá para colar em anexo. Acho que lá não dá para fazer anexo, né, Sandra? Não sei, porque quando eu clico lá, não abre só para eu olhar já os envios. Não está aparecendo para mim como aparece para enviar. Não consigo ver. Ou então, gente, para até não causar alguma coisa, eu entrar em contato com o Marcos, que é o novo coordenador, para verificar essa situação aí dessa avaliação presencial. Se ela é obrigatória, fazer um outro tipo de avaliação, e aí eu explicar o que foi feito já no curso, que foi feito até uma questão, não é presencial, né? Na verdade, é uma avaliação de forma remota, né? E a gente fez uma avaliação de forma assíncrona, em que a gente teve uma interação, e se tem necessidade de fazer um outro tipo de avaliação, porque lá também não está claro que avaliação que precisa ser feita, né? Então, eu acho até mais cabível entrar em contato com ele, e aí eu entro em contato ainda hoje, mando um e-mail, eu acho que não deve responder hoje, mas deve amanhã ou até 2 dias no máximo, alguém já deve responder essa situação. Eu acho que vai ser isso mesmo. Você vai decidir como vai ser você, porque pelo que os outros professores fizeram, foi isso. Assim que a gente terminou o que era proposto, por exemplo, atividade 1, atividade 2, fechava, aí eles iam e decidiam como que ia ser essa avaliação presencial, né? Aí ela abria, por exemplo, 2 dias, 3 dias. Foi assim que aconteceu na disciplina 3. A prof pediu a atividade, encerrou a atividade, aí ela abriu a avaliação uma semana, que ela fez no formulário, igual eu te falei, né? Então, eu acho que é a critério teu como que você vai fazer. Mas aí depois você decide e avisa a gente. Mas caso eu vá fazer alguma avaliação, alguma coisa assim no sistema, eu também não sei o que o sistema permite, o que o sistema não permite tecnologicamente, né? E aí, para eu ver todo esse tipo de avaliação, que avaliação que eu consigo fazer no sistema, caso eu precise fazer também no Google Forms, algum formulário, alguma coisa assim, eu vou me basear nessa última apresentação que a gente teve do banner. Uhum. Porque foram as aulas que vocês ministraram, foram as últimas apresentações, foi o que a gente mais teve o foco. Então, talvez gerar perguntas sobre alguma questão dos depoimentos. Eu acho que ele vai deixar para você decidir. Se você quiser que a gente só anexe o vídeo, pode ser. Ou que você queira fazer a avaliação, vai depender do que você vai decidir. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, porque na verdade a apresentação vocês fizeram para mim, fizeram a apresentação para mim, né? E aí eu não sei se vai conseguir suportar, acho que não vai conseguir. Na verdade, eu acho que vocês precisam mandar esse vídeo por link no YouTube, ou colocar esse vídeo no YouTube gerar o link, esse link gerado vai para o ABA, porque é muito difícil o ABA suportar um vídeo de apresentação. Estou falando isso por experiência própria. Eu trabalho só com produções de vídeo e o ABA, com pequena produção, às vezes ele não vai. Uhum. Mas aí você vê certinho e depois você passa para a gente. Sim, eu acho melhor. E alguém quer fazer a apresentação hoje, que não apresentou naquele dia?
Tem alguém que eu vi que chegou mais gente aí? Ninguém. Então, gente, falando só mais uma vez, quem não apresentou ainda o trabalho para mim e mandou por e-mail, assim que eu olhar, eu já dou uma resposta para vocês, ok? Para vocês fazerem a alteração. Então, gente, hoje eu quero ver, assim, mais câmera do que a da Sandra, né? Eu tô vendo aqui só fotinhas de vocês. Ai, começou a abrir aqui a câmera, porque hoje era o nosso... Eu tô até com chá gelado aqui, ó. Nem que seja uma água, eu quero alguém tomando alguma coisa, interagindo. Eu vou buscar o meu, que eu ainda não deu tempo. Eu faço leite vegetal, ok? Um leite vegetal maravilhoso. Eu tô viciada nesse negócio. Gente, a melhor receita. Eu passo no grupo depois. Olha, o Roberto tomar esse leite, prof. Leite do quê? A gente vai se encontrar, eu vou bater litros de leite e depois a gente toma cerveja, certo? Pelo amor de Deus, que no calor do Mato Grosso tem que ser cerveja. Verdade. Gente, então, vou dar um tempinho para a Sandra pegar lá o leite dela. Hoje, o objetivo da nossa reunião é ter uma reunião mais leve, mais tranquila, para a gente conversar, interagir. Como que vocês acharam sobre as apresentações? Muitos alunos, quando passaram a situação para mim, de como vocês estavam emocionalmente, eu falei, gente do céu, eles devem estar desesperados, professora. Eles estão precisando de ver algum professor. Eles estão desesperados, porque estão meio perdidos. Tudo à distância. Faça mais o quê? Faça mais o que? Vai cair no meu... O que você ama. Diz que começamos com a frase motivacional da canequinha de Sandra. A única, porque como boa bióloga, eu adoro usar aqueles potes de vidro que tem a tampa. Eu não compro mais garrafinha, eu levo aqueles potes. Ou aquelas garrafinhas que faz aniversário comigo, as garrafas plásticas. Mas eu adoro beber naqueles potes de conserva. Eu acho o máximo. Desculpa a loucura da cabeça, mas é a única xícara que eu tenho. É o único momento que eu uso no inverno, porque eu guardo, eu tenho medo de quebrar. Porque o resto do ano eu uso os potes de vidro. E aí eu estou conversando com ele, Sandra, que hoje é um dia assim, quando chegou, acho que para a Sandra também, como os alunos estavam, eles estavam todos assim perdidos mesmo nessa situação, assim, para onde eu vou, para onde eu vou ou não vou, para onde eu vou, né? E aí a gente fica feliz, eu e a Sandra, de ter vocês aqui ainda, né, com a gente. A gente sabe que não é fácil para a Sandra lá, para mim aqui, para vocês, porque ninguém está só aqui no C10, sabemos disso. Todo bom professor está se qualificando ali, aí dá aula aqui, dá aula acolá, e faz projeto e não sei o quê, e aí é muita burocracia, muita coisa, e aí a gente pensa, né, será que vai dar certo? Tá dando certo, né? E foi muito bom, assim, é muito rápido, parece que foi 2 semanas de aula, não tem nada de 4 semanas, eu não consegui perceber isso. Mas é porque a gente também não tem como dar aula, porque vocês tinham que ter tempo de preparar material, tempo de preparar o relatório, tempo de preparar o banner. Então, vocês precisam de um tempo, e a gente sabe que no meio desse tempo de 1 semana, por exemplo, preparar um banner, ou 2 semanas preparar um banner, vocês dão aula, vocês têm outras coisas, então 2 semanas passa muito rápido também. Então, por isso que a gente fez a aula, teve essa estratégia. Eu não queria ter uma aula que eu não encontrasse vocês, porque eu fico, gente, como que eu vou... Nem conheci ninguém, né? Parece para mim, eu fico meio frustrada enquanto professora. Eu dei aula para alunos que eu nem abri uma câmera e encontrei eles. E aí foi muito bom, assim, foi rápido,
mas eu gostei muito, assim, na nossa aula, nesse pouco tempo que tivemos. A interação de vocês, eu comecei a conhecer vocês, acho que depois lá do banner, a apresentação de vocês, então a gente consegue perceber um pouquinho de cada um nessas apresentações. Agora o Juscelino vai ficar mais tempo comigo, que eu sou orientadora dele, né, no TCC, então a gente já teve reunião essa semana, é a segunda vez que ele está me encontrando já, né? E é isso, mas eu também sempre estarei à disposição para qualquer coisa, e aí eu quero conversar com vocês o que vocês acharam dos trabalhos, quando vocês foram fazer, os comentários dos alunos. Né? No meio disso tudo, teve os comentários, o que veio assim, que trouxe, fala, nossa, professora, quando eu vi aquele comentário, mexeu comigo, eu nem sabia que esse meu projeto ia viabilizar tudo isso, que ia ter um resultado tão interessante, assim. E aí, depois, o que você está pensando, porque vocês apresentaram o banner, o que vocês estão pensando agora, o que isso pode alcançar? Vão dar continuidade? Não vão? Vocês já tiveram um tempo para pensar nisso? Quem quer começar? Senão, eu vou fazer o livre espontânea pressão aqui. Então, vai ser o livre espontânea pressão, o livre espontânea pressão. Se ninguém começa, eu começo. Vamos lá. É isso. Sabe que eu sou meio enxerida, sabe? É para ser mesmo. Então, na sequência do TCC, a gente já conversou, né? O meu orientador é o Rinaldi, e a gente vai seguir, sim, mais ou menos aquela linha do plano de aula da disciplina 3, que a gente usou também agora na 4, né? Pode ser que mude, mas eu acredito que, assim, vou tentar fazer mais ou menos nessa linha aí, sim, que foi da disciplina 3 e da 4. Vamos tentar desenvolver o trabalho nessa linha aí de raciocínio. E teve muitas dificuldades, porque assim, a gente já tinha dificuldades, né? Igual eu relatei para você. Eu sou sincera em te falar, as questões de aula prática, eu tenho muita dificuldade. Na primeira aula, eu já conversei com o Rinaldi, eu falei assim, eu acho que o maior problema é o despreparo do professor. E aí ele foi sincero comigo e falou, e é mesmo, Sônia, é o despreparo, porque você não vem com desculpas que tem para fazer, de um jeito ou outro, dá para fazer uma aula prática, né? Mas a gente, assim, parece que não está preparado para isso. A gente se acomoda, né? Naquela aulinha tradicional, e a gente coloca um monte de desculpas também, porque, de uma certa forma, é muito mais fácil eu me acomodar e fazer do jeito tradicional do que fazer aquela aula que dá bastante trabalho, né? Você sabe disso. Então, assim, eu sou sincera em falar que eu preciso mudar minha concepção, meu pensamento, e eu acho que, assim, a pós pode ajudar nisso, de a gente tentar fazer diferente essas aulas ser mais atrativa, né? Agora fala-se muito no protagonismo do aluno, que ele precisa estar mais presente ali, né? Pesquisar, buscar. E a gente ainda está mudando, se preparando para isso. Eu acho assim que eu preciso mudar bastante. E eu preciso de ajuda, por isso que eu estou fazendo uma pós, né? Para ouvir outras ideias, ouvir pessoas que sabem mais do que eu, obviamente, né? Mestres, doutores, para a gente poder tentar mudar também e melhorar essas aulas. Eu acho que está aí o grande advento aí de fazer essa pós, né? Tentar melhorar no dia a dia, porque a gente realmente se acomoda. Né? A gente vai levando ali e tal, é aula remota, e aí desmotiva porque o aluno não dá muito feedback, mas não é só o aluno culpado, não, né? Eu também, muitas vezes, me acomodo e não faço aquela aula como deveria fazer. E assim vai passando o tempo, vai passando os anos e vai ficando naquela mesmice. Eu vejo assim, sabe? Então, o objetivo, assim, da pós, que eu vi quando saiu essa pós em Ciência 10, é eu me preparar. E eu tentar fazer melhor de agora em diante. Eu acredito que um pouquinho eu vou melhorar, sim. Você já deu o primeiro passo, né? Quando você falou assim, professora, falta qualificação. Sim. E aí falta professor que acha que precisa de qualificação, né? Tem professor falta que acha muito. Assim, estou pronto, não existe ninguém pronto. A pessoa pode ser PhD, tem um monte de pós ali, doutorado, mas ninguém está pronto, porque as coisas mudam.
Então, não é tecnologia. Hoje a gente está deparando com a situação da tecnologia, mas daqui a 5, 10 anos a gente não sabe como que vão ser as aulas. Então, só de você dar o primeiro passo, Sônia, já é uma coisa assim, eu quero mudança, estou procurando mudança, reconheço onde está a falha, cada um tem uma falha em um local. Então, é reconhecer qual é a minha falha, o que eu preciso melhorar. E aí, a sua falha também é assim, a gente tem que pensar sobre a formação do professor. Não é à toa que existe formação continuada, né, gente? Porque a gente precisa sempre estar atualizando com metodologias, com questões didáticas, os teóricos vão falando outras coisas, a gente vai falando, nossa, vou agregar isso para minhas aulas. E aí, vocês, enquanto formação continuada, perceber essa necessidade, e aí, além de interagir com os professores, também interagir entre vocês, porque cada um vai ter algo aí a contribuir com o outro. Então, às vezes, tem alguém que é ótimo aqui de produção, de construir material didático. E aí você tem sua aula, fala, olha, Sônia, mas eu tenho aqui, ó, sem recurso nenhum, utilizo aulas, materiais recicláveis, faço isso, isso, isso. Então, é interessante que vocês também façam contato entre vocês nesse curso. Essa semana mesmo, o Juscelino pode falar, ele estava junto, tinha ele, mais um cursista, né, o Fábio, e aí o Juscelino falou para mim, antes do Fábio chegar, assim, olha, eu tenho dificuldade com tecnologia, e o Fábio já chegou. Eu quero trabalhar com tecnologia, porque eu sou formado na área de tecnologia, e o Juscelino, vamos junto, né, e aí conseguiram ver o que os dois tinham, né, em comum, e que eles poderiam acrescentar um para o outro. Então, isso é muito interessante, né, quando vocês conseguem fazer a gente consegue fazer essa interação, não só entre professor e aluno, professor e cursista com cursista. Cada um vai ter aulas em áreas diferentes, experiências diferentes, métodos teóricos que estudam de forma diferente. Então, é bom quando vocês fazem essa contribuição, né? E assim, quando eu tentei fazer algumas feiras de ciências, né, que geralmente é bastante cobrado a feira de ciências nas escolas. Menina, eu fiquei quase louca. Os meninos, quase doidinha, porque assim, eles são muito dependentes da gente, né? Então, assim, tudo eles querem que você resolva, que você faça. Então, assim, eu sou meia ressabiada, sabe? Que dá um trabalho, eles deixam a gente doidinha. E aí, é o que eu te falei, a gente se acomoda e faz o mais fácil, né? O melhor para mim. E assim vai passando. Mas eu quero fazer melhor, eu quero ser melhor a cada dia, eu tento, mas eu tenho muitas dificuldades nesse ponto. Mas eu acho que é porque a gente não tem essa cultura de fazer essa feira de ciências, é a coisa mais maravilhosa, porque... mas aí, depois da primeira vez, você já começa a criar a sua história. O primeiro é difícil. Aí, quando as pessoas olham e entendem como funciona, né, partindo ali, né, mas precisa ter essa pessoa como você que fala assim, vamos fazer, né? E aí é construir caminhos. Eu acho que vale muito todas essas... A gente faz aqui sempre, na feirinha. Assim, não é nossa que feira, mas a gente sempre faz. É uma feira, porque é uma coisa muito diferente. Eu acho que tem que olhar essas atividades com muito orgulho, assim, colocar elas onde elas merecem estar, que são coisas diferentes, são coisas que exigem muito trabalho, muito carinho para fazer, muito amor pela profissão para fazer com as dificuldades, né? Mas é construção de caminho, então é difícil primeiro, mas aí vai melhorando. Né? Vai ficando cada vez mais... Não, sim, eu gosto sempre de falar dos problemas, porque não adianta eu chegar aqui e falar para vocês, funciona tudo certinho, eu fiz, foi lindo e maravilhoso, né? Não é isso que acontece, tem muitos problemas e assim, eu sempre falo, eu preciso de ajuda, eu preciso me espelhar em alguém que possa me orientar, me ajudar para me fazer melhor. E assim, Sônia, com certeza não é só você que está falando isso, problemas todo mundo encontra no caminho. Mas aí pensa assim, nossa, o quanto o meu problema tem um ponto tão pequeno diante de tudo que proporcionou. Porque para o aluno montar aquele projeto, aquele experimento que ele vai apresentar de uma forma prática,
O que passou? Ele teve que ter conhecimento teórico, ele teve que ir para a prática, aí você deu toda a orientação, e aí é a questão de tentar ver ele fazendo sozinho. E às vezes assim, a professora não deu certo. E aí ele entender por que não deu certo. Então, nossa, olha, ele conseguiu perceber o que faltava. Então, isso é uma coisa boa. E aí mostrar isso também para os nossos alunos, né? Falar assim, professora, mas não deu certo. A experiência era fazer isso, isso e isso. E por que não deu certo? Né? Porque se você tem, é verdade, não deu certo. Pois é. Mas é procurar sempre problematizar. Eu acho que, a ciência é isso, né? Você sempre está problematizando a questão, porque cada problema que você busca daquilo, você busca respostas. Então, essas respostas vão te levar a várias compreensões, e isso vai te levar ao aprimoramento daquilo. Então, quando um outro aluno for fazer esse mesmo experimento, você já vai ter um outro olhar sobre aquilo. Então, como é incrível a questão da prática, né? Porque é trabalhoso? Eu não vou te falar que, por exemplo, eu trabalho de forma inclusiva. Então, além de eu fazer todas as práticas, quando eu vou fazer um trabalho na área de ciências e inclusão, eu tenho que fazer toda a prática e aí pensar em aluno cego, aluno surdo cego. Eu já fiz trabalho de ciências com surdo cegueira, e nem escuta e nem vê. Professora, é muito difícil. Não é fácil. Só que o resultado disso é encantador. Você vê o quanto o seu trabalho atingiu aquele contexto. Né? E aí é criança, porque às vezes é ensino fundamental, é criança hiperativa. Está se movimentando para lá e para cá, quer correr, quer mexer, quer tocar, o outro mexe no do outro. E aí, às vezes, você consegue dar concentração, ajudar na concentração. Então, a gente, às vezes, não consegue reparar esses pequenos detalhes. Nossa, agora eles estão aqui, estudando, estão concentrando. Olha o tanto de coisa que ocorreu, essa mudança nessa sala de aula com essa prática. Ou uns foram levar para os pais. Pai, eu fiz uma prática, o pai ajudou. Então, se você for relacionar, a viabilidade que existe numa prática, ela é muito grande. Mas não é fácil, é a mesma coisa. E aí, até, a gente conversa muito, eu falo para os professores. Existem aulas e aulas. Por exemplo, uma experiência na área de ciência que eu sempre gosto de destacar é o algodão, que a gente coloca o feijãozinho, o algodão, para ver a plantinha nascer. E aí tem aulas incríveis com essa experiência. E tem aulas que poderiam ser muito mais incríveis, porque é o mesmo experimento, é o mesmo recurso, é o mesmo tempo que aquele aluno vai fazer. Só que, às vezes, algumas estratégias que você coloca nesse experimento, né, torna muito mais incrível esse experimento. Então, por exemplo, às vezes a professora fala, olha, vocês vão ver como nasce uma plantinha. Coloca o feijão, molha, e aí vai nascer a plantinha. E aí é diferente quando você fala, olha, coloca a plantinha de feijão, por exemplo, lá num lugar com sombra. Aí coloca o outro num lugar de sol. Molha bastante, porque a plantinha precisa de água, então molha bastante. Toda hora encharca lá. A outra não molha muito. E aí você pode falar, o que aconteceu? Por que essa plantinha tem cor amarela e a outra está com uma cor verde? Porque essa plantinha, ela cresceu, só que, de repente, ela começou a morrer, não teve... Então, é tanta coisa, tanta investigação que ele pode fazer com o experimento do feijãozinho, que às vezes a gente não consegue, nossa, é verdade, só fala para ele plantar e falar que cresceu. E às vezes tem criança que fica frustrada, o meu não cresceu. Então desculpa, acho que não deu, alguma coisa não está certa. Acho que não deu certo. Pronto, frustrou a criancinha que estava lá no experimento de feijão, porque ele tinha que fazer a plantinha crescer. E aí não se discute, olha, se a gente molhar muito, o que pode acontecer? Se molhar muito, né? O que pode acontecer com a planta? Se ela está num lugar de sombra, ela precisa do quê? Precisa da energia do sol. O sol vai fazer ela ter toda a questão do processo de clorofila. Então, assim, é tanta coisa para discutir. Lógico, cada um vai ter uma linguagem diferente se você discutir isso. Porque eu já vi essa experiência ser entre as faculdades de engenharia.
uma linguagem bem, e todo mundo fala assim, os alunos, mas, professora, esse negócio lá que eu fiz de criança, e aí era um outro tipo de análise que eles tinham que fazer. Era com solo, era com algodão, e aí o que quimicamente poderia estar alterando aquilo. Então, tem tanta coisa para discutir ali, é a gente parar. Por isso que a gente tem que fazer sempre um plano de aula. Qual o objetivo dessa experiência? Por que eu estou fazendo a experiência? Essa problematização que vocês fazem, eu acho interessante vocês fazerem nas aulas de vocês, a cada atividade. Pergunta para você mesmo. Peraí, por exemplo, a Márcia vai perguntar para ela mesma. Márcia, o que você quer fazer com essa atividade? Por que estou fazendo essa atividade? Porque os alunos precisam, porque eles têm dificuldade em aprender isso. Então, se eles têm dificuldade para aprender isso, como eu vou fazer de forma atrativa para eles aprenderem? Quando você vê, você consegue caminhar nessa atividade. Então, por isso, se você fizer uma atividade, e aí o professor vai seguir um livro, né, que a gente fica achando que aquilo lá é o Alcorão, ou alguma coisa que quer seguir, arrisque, você pode ir além, que lá é só um papel, um livro. Às vezes você está estudando ecologia, a ecologia está lá dentro da escola, a escola tem tanta coisa que dá para explorar o tema de ecologia, e o aluno fica vendo uma planta, algo que não é nem da região de Mato Grosso. Ele fala, mas nunca vi nem essa planta aqui, ó, isso daqui fica lá na área do sul do Brasil, não tem aqui. Então, como vai fazer sentido? É fazer as aulas terem sentido. Por isso que no banner tinha aquelas perguntas, problematização, os comentários. Então, isso é interessante. Você perguntar para o aluno, e aí, o que vocês acharam? E aí vai ter um feedback, né? Professora, achei que sim, foi muito tempo, a aula ficou cansativa. Então, você já vai lá. Isso eu faço até hoje na universidade. Termino uma aula e eu tenho sempre uma questão de feedback. Olha, professora, poderia atender mais esse tema, a gente gostou muito, explorar mais esse tema. Então, eu sempre... E lembrando que isso é o feedback dessa turma, posso fazer isso na próxima aula, e às vezes a outra turma fala, não, professora, você tinha que explorar mais o outro tema. Porque esse outro tema é assim, assim, assim. Então, é interessante também vocês terem esse olhar para essas questões do banner, essas coisas assim, problematização, comentários, vocês fazerem nas aulas de vocês, nas atividades que vocês for proporcionar. É bem interessante. E aí, por exemplo, quando a gente está conversando com a Sônia, você, depois que fez aquela aula prática que você apresentou no banner, você pensou em algo, aquilo te desafiou, porque vocês tinham os desafios lá das aulas, lembra, no banner? Vocês tinham a parte de desafios. E agora eu quero saber, esse banner te desafiou a ser uma professora que vai fazer o quê depois disso? Aí é que tá, tem muitos desafios para mim fazer. Primeiro que eu não estou tendo contato com eles, né? Esse ano acho que não vamos ter esse contato, vai ser remoto mesmo as aulas. Mas os desafios são muitos mesmo, inúmeros. Mas eu me comprometo a mudar e tentar fazer melhor, eu vou tentar. Então tá. Então você está se desafiando a fazer uma mudança em questões, eu percebo muito que nessas questões mais práticas da aula, né? Isso, na prática é difícil. Eu tenho 10 anos de profissão na rede estadual. E assim, tenho muita dificuldade, sempre falei isso, muita dificuldade com a prática. Eu trabalho muito com os nonos anos. Eu gosto muito do conteúdo dos nonos anos. E assim, pela carga horária também, né? Porque aí eu fico só com 8 turmas. Porque são 4 aulas semanais. Então, diminui meu trabalho também, né? Se eu pego 8 nonos anos, é mais tranquilo para mim. Então, e eu gosto do conteúdo, porque ele envolve um pouquinho de química, e agora com a nova base, aí fica ali o primeiro e segundo bimestre uma base de química, depois um pouquinho de biologia, e aí volta de novo a ciência lá de terra, né? Universo, sol... mas eu gosto do conteúdo, assim, sempre que eu posso escolher, eu fico com os nonos anos. Mas assim, a dificuldade da aula prática ainda é grande. Eu sei que é muito corrido para vocês, quando vocês vão elaborar uma aula, mas sempre tenta, assim, ter um tempinho, ainda mais quando você senta, deita um pouquinho, pega o celular, tenta acessar, tem tanta coisa, gente, tem tanta coisa no YouTube,
experimento, materiais, construção de materiais didáticos na área de ciência, procura tema e coloca prática. Às vezes fala, professora, sim, né? Sim. Material tem muito. Material tem bastante material. Fala, professora, às vezes falta material. Eu mesmo gosto muito de um aplicativo, ele é até gratuito, e eu posso indicar para vocês, aquele Pinterest. Não sei se já ouviram falar. Às vezes você já quer uma foto, uma imagem daquilo lá e tá lá bloqueado. Eu falei, ai meu Deus, vou ter que colocar esse aplicativo, porque toda vez eu preciso de uma imagem, tá bloqueado. E aí, quando você entra nesse aplicativo, você entra por assuntos que você gosta, desde moda, essas coisas. Eu tenho lá materiais escolares. E aí, quando eu vejo materiais escolares, eu ainda trabalho muito a questão de materiais ciências e materiais inclusivos na área de línguas e tal, que eu trabalho também com isso. E aí fica toda vez imagens sobre isso. Tem muita coisa. E é interessante, às vezes você pode propor para eles construírem, né, essa prática, que aí é a questão do protagonista. E aí não deu certo, você vai falar assim, e quem não conseguiu fazer a experiência vai falar o porquê, quais foram as dificuldades, o que aconteceu, para que a pessoa também seja proativa, que não conseguir falar, não consegui, não tenho que apresentar. Não, tenho que apresentar. Tem que apresentar, porque você passou por todo esse processo. Uns deram certo no objetivo que precisava atingir, e o outro talvez descobriu uma outra coisa, né? Gerou uma outra situação, uma outra questão naquilo. Então, eu acho bem interessante vocês ter esses aplicativos no celular, que às vezes você está em outro lugar, esperando alguma coisa, e aí você pode ter essas coisas em mãos, e é bom para estimular. A gente vendo muito essas coisas, a gente estimula. Agora, se for para colocar, para entrar no computador, sentar no meio da aula, você já quer, não vou ter tempo, tem que preparar a aula. Você fica concentrado no conteúdo, na questão teórica, e aí você não consegue ter esse outro lado de ver essas coisas prazerosas também da aula, né? Eu não sei meus colegas, mas eu levo 10 minutos para acalmar meus alunos, para eles sentarem, ficarem quietinho, se acomodar. O negócio é difícil, não é fácil. Eu não trabalho com crianças, mas sempre eu adoro estágio. E aí, quando é estágio, eu vejo que não tá dando, eu falei, não, peraí, vamos alongar. Vamos lá, todo mundo alongar, eu já coloco música, porque é assim, às vezes você está no meio de uma aula, você tem que parar tudo para tentar puxar a concentração, para eles puxarem uma respiração, para tentar. A gente sabe que não é respiração de criança, que eles já vão estar lá zen e calminhos. Mas às vezes tem algumas coisas que funcionam, né? E não é fácil mesmo. Não. E aí, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, ao mesmo tempo, os alunos que também são adolescentes, às vezes tem a questão da distração, aí tem o celular. Sim, tem aluno que dorme, tem aluno que insiste em querer pegar o celular toda hora, aí ele põe a touca para enganar que está com fone de ouvido, tem N situações. Então, assim, todas as situações você vai encontrar. Na universidade também não é diferente, porque eles são adolescentes, são adultos. Eu entro a hora que eu quiser e eu saio a hora que eu quiser. E aí tem hora que ele se depara, bom, professor, estou reprovado. Esses dias eu recebi até uma e-mail assim, professor, estou reprovado. E a professora fala assim, como é seu nome? A professora nem conhece a pessoa, o aluno. E aí, assim, cada lugar que você vai estar, vai ter perfis diferentes. Isso é questão da zona rural. Por exemplo, a zona rural, a gente fala, mas não tem tecnologia, não tem não sei o quê. Mas aí você tem que explorar o quê? Imagina o tanto de ambiente. Você tem aula de ciências dentro daquela escola. Então, você tem outras coisas para explorar. Então, assim, a escola indígena, né? Que também não é fácil. Os alunos têm que andar bastante para naquela escola, o professor até chegar, atravessar rio, toda aquela situação. Como que vai levar, por exemplo, aula de microscopia ou para ver essas coisas? Como pode viabilizar isso? Existe práticas até de laser, não sei se alguém já conhece uma prática de laser, que a gente faz ampliação de micro-organismos, né, que podem ser visualizados
por exemplo, numa água, alguma coisa, para o aluno ter o primeiro contato sobre o micro-organismo. E é um laser, você precisa de um laser e uma seringa para aquela gotinha ficar ali, e aí você coloca o laser, não pode ser qualquer laser, né? Laser verde ou laser azul. E aí você consegue uma ampliação daquele material. Aí pode trabalhar, além disso, física, porque existe toda uma questão de física, pode trabalhar química, né, do que você está analisando ali. Então, tem tanta coisa que dá para explorar. Eu sei que às vezes a gente fica tão cansada que aí a gente vai assim, não, vamos no mais fácil. Mas será que é mais fácil mesmo? Porque para você, um sentimento enquanto professora, vai falar assim, é mais fácil, mas não está sendo fácil para você passar pelos dias e falar, pô, eu preciso mudar, poxa vida, eu preciso mudar. Então, talvez seja mais fácil você falar, nossa, olha, eu mudei, foi cansativo, mas eu mudei, e seja fácil para você lidar também com isso, quanto você conseguiu chegar num lugar, no seu objetivo. Sim, com certeza. Tô tentando. Não vou falar mais, viu? Vou ficar quieta agora. Tô tentando, muito bem. Mas você tá com a mãozinha levantada. Ah, é? Foi sem querer. Não, a Márcia. Márcia. Desculpa. Olá, boa noite para vocês, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Estou aqui também com meu chazinho. Então, eu não apresentei na aula passada, né? Tá faltando uns pequenos ajustes, né? Se desse assim para depois eu, né? Quando estiver bem quase no fim, se eu pudesse apresentar hoje, né? Mas se não, também eu envio para você o vídeo, não tem problema, tá? Tá bom, mas tá faltando que os ajustes, dependendo do ajuste que esteja faltando, a gente já vai dar aqui, olha, professora, aqui eu pensei em escrever isso. Teve um outro aluno que apresentou na semana passada e faltava um item ainda. Acho que foi Juscelino, foi Juscelino. Acho que faltando só o calendário e eu não terminei de colocar também a bibliografia, né? Acho que é somente isso. Não, mas aí você pode apresentar com o que você tem, e aí qualquer coisa, na hora que chegar o item, você fala, professora, olha, aqui eu não coloquei, mas aconteceu isso. Tá bom? Só pra gente... Sem problema. Eu, inclusive, eu fiz algumas aulas práticas, né, com eles, mesmo assim, nessa pandemia, né? Aí comprei alguns materiais, né, levei na escola para eles, né, e assim, ficaram ansiosos, né? E alguns também não puderam se reunir devido à pandemia, e os pais também não deixaram. Então, a gente teve alguns desafios também, né? Mas, enfim, eles fizeram, assim, uns trabalhos, assim, surpreendentes, assim, sabe? Muito, que para criança dos 6, 7 anos, assim, eu fiquei apaixonada pelos trabalhos deles, sabe? Assim, e o meu tema que eu estou desenvolvendo na escola é sobre o lixo, né? Então, assim... Desde quando eu venho lá de trás, assim, já tem 10 anos também em sala de aula, e eu venho observando, assim, principalmente na hora do intervalo deles, assim, que eles comem, eles bebem, e acabam jogando aqueles lixos no chão. Aí eu ficava assim, eu ficava falando para os colegas assim, gente, mas não é possível, como que esses alunos ficam jogando esses lixos no chão, né? Aí, assim, faz tempo que eu queria trabalhar isso nas outras escolas, e aí o pessoal não tinha, assim, vamos montar um projeto, e eu desanimava, né? Então, a gente tem essa certa dificuldade, assim, nas escolas, em relação, assim, a gente montar um grupo, sabe? Então, são poucos professores que têm esse interesse, né? E, assim, eu venho vindo, eu falei, gente do céu, eu preciso montar um projetinho, né? E aí, assim, caiu de paraquedas, né? Quando eu vi esse curso, né? Eu falei, não, esse curso é tudo, né? Aí eu me inscrevi, então, assim, eu falei assim, agora eu trabalho com esse tema, né? Inclusive, é esse tema que eu vou estar trabalhando com eles. E aí a gente começou, utilizou garrafa PET, usamos lata de leite ninho, assim, sabe? E ficou, assim, uns trabalhos muito bonitos, né? E, assim, quando a gente retornar nas nossas aulas, né, presenciais, que eu acredito também que é tão breve, né? A gente vai dar continuidade, né? Eu quero dar continuidade na comunidade escolar com esse tema. E sabe, a gente muda algumas atitudes, né, deles. E assim, a gente tem realmente como se diz assim, uma certa
dificuldade com outros colegas, né, para a gente desenvolver os trabalhos na área de ciência, né. Geralmente, assim, quem é de português, língua portuguesa, história, eles não têm muito interesse, assim, de tá somando com você num trabalho que é para o bem da comunidade escolar, né. Então, assim, a gente sempre tem esse desafio, né. Sim. Você quer apresentar ele agora, que a gente já olha... minha internet. Minha internet que não tá muito bem. Então. Perdão. Pode continuar. Então, eu não sei se cortou tudo minha voz, né? Mas minha internet lá dentro estava muito ruim. Eu falei assim, eu vou aqui para fora para ver, quem sabe aqui tá melhor, né? Mas ela tá cortando. Deu para te escutar certinho. Então, aí a gente tem essa certa resistência, assim, sabe? De estar montando um trabalho bem legal, né? Mas eu sozinha eu tô conseguindo, sabe, assim, desenvolver né? Não era na escola, assim, que eu estava lotada em 2019, né? Como eu coloquei naquele aceite, né? Que seria na outra escola. E eu tô em outra escola e falei, não, então eu vou ter que trabalhar nessa escola que eu estou, né? E desde o ano passado a gente não trabalhou em salas de aula, né? Esse ano estamos chegando em junho, né? E nada. Então eu optei para a gente estar trabalhando, para mim estar trabalhando nessa escola onde eu estou lotada. Deixa eu te perguntar uma coisa, Márcia, você não consegue... Mas é isso aí, assim, eu acho que a gente tem que, né, dessa rotina, assim, sabe, de ser conteudista, né, e mais para aulas experimental, que realmente, assim, essa turma gosta muito, entendeu, assim, nas minhas aulas eu sempre gostei de trabalhar com eles, né. Inclusive, em 2019, acho que 2018, eu fiz um curso também na área de ciências também, de experimentação, né? Então, assim, eu venho sempre, né, batendo nessa mesma tecla. Então, eu gosto de trabalhar com eles, né? Então, assim, para sair, para a gente diferenciar um pouco essas aulas, né? E eles me deram uma ideia, professora, vamos fazer umas lixeiras para a escola. Eu falei, vamos sim, vamos, né? Então, foi bem interessante, assim, né, nosso contato. Nós fizemos um grupinho no WhatsApp, né? E eles foram encaminhando os trabalhos deles, né? E deixa eu te perguntar, você não está conseguindo fazer essa apresentação do banner? Só para ver o que você já fez. Sim. Sim, eu vou enviar, então. Deixa eu só... Dá para você apresentar aqui para todo mundo. Tem um ícone escrito apresentar agora. Do lado de uma mãozinha, levantar a mão. Aí do lado tem o apresentar agora. Uhum. Aí você consegue ir falando, professor, na problematização ocorreu isso, da discussão ocorreu isso, os comentários, conseguir perceber essas coisas. É bem rapidinho, são poucos itens. Certo. Aí dá para me buscar lá que ele está em anexo, né? Isso. Tá. São 6 itens. Aí não tem problema, professora, aqui ainda está faltando, aqui nas referências, não tem problema nenhum. Só para a gente ver essa apresentação, aí a gente consegue visualizar junto com você a apresentação. Eu não sei se você salvou também um documento, às vezes você salvou ele em algum documento, tá numa pastinha. Sim. Então, aí você vai no apresentar agora, aí coloca, se ele tiver, pode colocar uma janela, e aí ele vai aparecer qual dessas janelas é o arquivo. Você clica nesse arquivo e ele abre. Aí tem que permitir, né? Isso. A janela. Peraí, deixa eu ver onde que ele tá aqui. Tati, a Andressa colocou no chat que ela conseguiu inserir o vídeo da apresentação. E aí ela pergunta, posso enviar ela mesmo sem precisar colocar no YouTube? Ela está perguntando. Não, no YouTube é só para quem não conseguiu, quem não está conseguindo. Vou tirar ele daqui, tá? Tá. Gente, no YouTube é só na situação assim, o meu vídeo não está rodando, não estou conseguindo enviar, porque depende muito do que você grava, né?
Então, às vezes você grava, às vezes é uma qualidade muito alta, aí pesa o vídeo e não consegue, mas se você já conseguiu enviar, não tem necessidade de levar para o YouTube. Para o YouTube é só para gerar um link. Eu mesmo preciso, até comentei com a Nedina, não sei, que eu faço isso direto, porque eu não consigo colocar os meus materiais no Ava, eu tenho que colocar no YouTube, copiar o link e aí colocar o material no Ava. Aí vai mais rápido. Deixa só... Faz assim, deixa eu só sair um pouquinho aqui, que eu acho que ele está na minha tela e não estou encontrando aqui. Tá? Tá bom. E eu já apresento. E aí, se alguém quiser apresentar, não sei se tem mais alguém para apresentar agora, alguém que quer fazer alguma fala. Quero saber o produto que vocês apresentaram desafiou vocês. Olha, professora, depois eu fiquei pensando, estou querendo criar um projeto na escola, porque eu percebi que o meu trabalho pode gerar isso, isso e isso, não sei. Ah, professora, eu pensei numa outra aula depois disso. Eu quero saber se teve alguma mudança, o que vocês pensaram depois que vocês fizeram essa aula e colocaram no banner. Eu sempre gerou uma mudança. Eu quero saber que mudança que foi essa. Tatiane. Oi. Boa noite, Tatiane. Boa noite, professora Sandra. Boa noite, os colegas. Do jeito que a Sônia agora mesmo comentou, né? Ela falou que a gente não está preparado, às vezes, para a aula prática. Na verdade, as universidades, eles não preparam, a gente não sai preparado da universidade, né? O professor sai despreparado, ele acaba se preparando no caminho, né? Ele troca a roda do carro com o carro em movimento. Então, a gente vai tropeçando, é quase cego guiando cego, né? Sai andando e vai construindo as coisas no caminho. Diferente da Sônia, eu gosto muito das práticas. Eu assim, estou sentindo muita falta, né, porque já são quase 2 anos já de pandemia, e assim, eu estou tentando inventar alguma coisa para os alunos fazerem prática em casa e me mostrar, né, porque as minhas aulas, elas são muito de laboratório. Aqui no Instituto Federal nós temos um laboratório, um laboratório não muito grande, mas eu nunca precisei de laboratório, assim, eu nunca fiquei amarrado em laboratório. Não temos laboratório, não vou fazer prática. Não, eu sempre levei os alunos para aula de campo, para beirada de rio, aqui em Cuiabá, levava eles lá no aterro sanitário. Então, as minhas aulas de biologia e de ciências, elas têm muita prática. O aluno, quando cai na minha mão, ele anda bastante. Os trechos, as trilhas que a gente faz, a gente anda muito. Aqui mesmo, dentro de Várzea Grande, a gente caminha para vários lugares. Aqui o nosso campus está sendo construído a mais ou menos uns 6 quilômetros desse onde a gente está. Aí dá mais ou menos dá uns 12 quilômetros, eu acho, se não me engano, ida e volta. E aí a gente vai caminhando, vai conversando com os alunos. Então, eu gosto muito de prática. Eu faço sabão com os alunos, eu faço roscas com os alunos. A gente leva os alunos para cozinha, né, para cozinha experimental. E quando eu vou falar sobre fotossíntese e metabolismo, processo metabólico e fotossintético, eu faço eles produzirem umas roscas para mostrar para eles o processo que acontece, uma relação que a gente demonstra, né, como que a planta faz, né, transforma substâncias inorgânicas em substâncias orgânicas, aí eles, depois da aula, eles comem o produto que eles fizeram. Então, assim, eu adoro prática, eu adoro e sempre, assim, procuro inventar e fazer com que o aluno, principalmente quando eu trabalhava com o Proeja é muito difícil você segurar um Proeja em sala de aula.
E nas minhas aulas eles lotavam, assim, geralmente, às vezes, era até 10 e pouco da noite, e eles ficavam para as aulas práticas, e a gente, essa interação entre professor e aluno, esse gosto, esse querer pela ciência, né, passa muito pela questão da teoria e da prática, né? O professor de biologia, o professor de ciências, ele tem que dar os pulinhos dele, tem que vestir a roupinha de sapo dele e sair dando os pulos, porque senão a coisa fica complicada para o nosso lado. É isso aí, professora. Eu agradeço muito as aulas da senhora, estou aprendendo muito, ainda bem, agora eu vou continuar com a senhora aí na mentoria, aí na coordenação, né, na caminhada do TCC. E aí vou aprender mais ainda, com mais um tempo aí andando com a senhora um pouco nesse TCC aí. Vai ser maravilhoso, vai ser formidável. Ai, que bom. Eu gosto, gente. Tá todo mundo animado. Quem mais? Márcia, você conseguiu achar o arquivo? Consegui. Vamos lá agora. Eu tô curiosa, porque eu tava do lixo, eu quero saber cadê, quero já ver as coisas, o que aconteceu. Deixa eu ver aqui, como que... Não tô conseguindo aqui Vou te orientar. Você foi no apresentar agora, né? Isso. Quando você aperta o botão, tem a tela inteira ou uma janela. Isso. Clica numa janela e aí deve encontrar, tipo, os arquivos, todos os arquivos que estão abertos no seu computador, Word, PowerPoint. Se esse documento estiver aberto, você vai conseguir encontrá-lo também. Você aperta e aí você já consegue apresentar. Mas aqui tá aparecendo assim, não é possível compartilhar a sua tela. Uai. Aqui, dispensar esse aqui. Deixa eu voltar lá de novo. Aí tá aparecendo essa mensagem. Você precisa conseguir as permissões para compartilhar a tela. Sandra, o seu tá recebendo alguma coisa? Oi? Aqui também não tá pedindo. Tô perguntando para a Sandra se ela tá pedindo alguma coisa para permitir. Vou até checar. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo aqui. Ou tenta a tela inteira. Vê. Tá tudo aberto. Compartilhar a tela, enviar link. Eu sempre deixo aberto. Eu nunca Aí está aparecendo a mesma mensagem, ó, dispensar, né? Não é possível compartilhar a sua tela. Aonde que eu vou conceder aqui conceder as permissões? Não sou eu que consigo, mas já está aberto, já está permitido aqui as minhas configurações. Não dá nem tela inteira, Márcia? Oi? Clicando em tela inteira, ela não permite? Não, eu tentei também. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Mas caso você não consiga, também a gente pode ir trabalhando pelos temas. Eu falo o tema, aí você fala como que foi nessa etapa, na segunda, não tem problema também. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui primeiro, peraí. Engraçado, né? Pode ser assim? Pode, mas eu queria mostrar para você. Eu queria mostrar. Eu já queria ter as fotos já da interação, do lixo que querem criar, eu também queria visualizar tudo. Mas se você não conseguir, não tem problema. Você fala, eu vou falando dos itens. Tá normal a apresentação. Tá. Oi? Márcia, manda para mim no e-mail e eu projeto a tela e você vai falando. Mandei no e-mail do chat. Porque está disponível, os controles estão abertos. Eu acho que deve ser alguma coisa da configuração do seu browser, seu navegador, talvez. Deixa eu ver. Deixa eu sair, então, aqui da câmera. Deixa eu ver o que tá. Deixa eu sair aqui e retornar de novo. Talvez alguma coisa. Mas a Sandra mandou um e-mail dela, já tenta fazer isso. Eu mal reparei, falei, gente, a gente entrou, era 6h50, por aí, 6h40 e pouco. Já tem 1 hora que a gente está aqui. Eu falei, meu Deus do céu, como que o tempo voa. A gente estava falando sobre
planejamento, e eu estava buscando essa coisa de, né, fazer aquelas aulas diferentes, e como o Juscelino falou, né, a gente, ainda mais eu que já sou formada, não sei quantos anos que eu fiz licenciatura, e aí eu fui rever as aulas e algumas coisas, porque tinha aquela coisa de aula invertida, tinha tanta coisa que se fala, mas o que me ficava incógnita, o que raios é metodologia ativa, né? E você fica assistindo os vídeos, fala, mas você não entende o que é essa metodologia ativa. Até que eu achei uma pesquisadora, ela chama Janet Rankin, né? E aí eu tenho alguns vídeos no YouTube, né? E YouTube é a fonte, né? A Janet Rankin. E ela mostrou uma coisa que eu falei assim, esclareceu para mim, né? Que ela falava assim, quando a gente monta aquela pergunta, né? O que você quer fazer com essa aula? Eu quero que o aluno entenda, compreenda. Mas ela falou assim, se você coloca entender ou compreender, como é que você vai medir isso? Porque compreender é um negócio amplo. E aquela, né? Porque tem aquela pirâmide de Bloom, aquela coisa com aqueles verbinhos, mas você ficava muito no ar para mim. E aí ela me falou uma coisa, que quando você monta a sua aula, uma coisa que tem que ficar bem clara é assim, deve ser uma declaração descrevendo o comportamento ou a característica para o estudante. Tem que ser um verbo, precisa ser. Então, específico, mensurável e realista. Então, quando você faz ali, eu quero que você faça o quê? Eu quero que ele crie um mapa conceitual. Então, quando você parte do resultado, aí você consegue montar melhor a aula, porque quando eu montava a minha aula, eu começava de cima para baixo, né? Top down, né? O que é isso? Qual o que ensina? O objetivo dessa disciplina, né? E aí, quando a Sônia traz o lance, né, do protagonismo, eu falei assim, o protagonismo é primeiro colocar o que eu quero que meu aluno seja capaz de me entregar. Então, eu achei que ficou mais fácil eu partir de baixo para cima, porque a gente está invertido. A minha formação me colocou lá de cima, né? Eu mando, eu faço, eu dou minha aula tradicional e o meu aluno se vira para entender o que eu estou falando. Ele tem que decodificar a minha mensagem. E assim que eu aprendi a construir. E eu usava os verbos, eu fazia aquela coisinha, aquela metodologia, mas sempre de cima para baixo. E aí que eu entendi o que é o protagonismo, né? Não era nem claro para mim o que eu quero do meu aluno. Muitas vezes eu não conseguia, olhando os alunos passados, mas o que eu queria do meu aluno com aquela aula, né? E aí, assim, antes eu me satisfazia muito em, olha, eu só vou dar uma aula. Vou dar a aula, eu falo, né? E já era a minha parte. Esse é o meu job, né? E qual a parte do aluno, né? Quando eu assisti e ela dá sugestões, ela dá um curso, né? Ali a gente tem fragmentos desse curso. E aí ela vai mostrando o que é isso, como é que você faz aquilo, e eu cheguei a aplicar isso numa aula e funcionou muito bem, né? E eu falei assim, por quê? Porque eu comecei de baixo para cima. O que eu queria que meus estudantes fizessem? E aí eu criei de baixo para cima, e a hora que eu terminei, a aula ficou clara. E esse foi um ganho que eu não conseguia achar em outros lugares. Ninguém falava isso para mim, né? Então, assim, quando você coloca uma frase, o que eu quero que meu aluno faça, esta palavra, este verbo, ele tem que ser específico, mensurável e realista, de acordo com a condição dele. Isso daí facilitou a minha vida e eu só descobri esse ano. Então, Janet Rankin é assim, se você quiser, procura, porque eu achei, assim, fantástico, e como chegou para mim as informações que ela trouxe. Então, hoje eu consigo entender o que é essa metodologia ativa, e como começar a caminhar por esse lado, porque nós vamos ficar no híbrido. Eu acho que o que a gente estava antes não volta,
né? Tem muito se fala que nós vamos ficar no modelo híbrido, então nós vamos ter que ser diferentes para a hora que voltar o presencial, que Deus sabe quando será, né? Mas muitas pessoas já estão nessa vibe de presencial, mas a gente tem que se renovar todos os dias, né? E a gente precisa dessas ferramentas. Então, eu quis compartilhar isso porque assim, me trouxe uma coisa que aqueles anos de licenciatura sofrida nunca tinha me mostrado. Porque também já faz tempo, tá? Que eu me formei. Não, gente, mas assim, Sandra, até às vezes você fala assim, faz tempo que eu me formei. Mas às vezes esse professor está formando do mesmo jeito, naquele tempo que ele estava, ele está do mesmo jeito. Então, às vezes, uma pessoa que acabou recentemente, acabou de sair da faculdade, ainda está tendo esses conceitos. Então, assim, a gente tem, é triste porque, como a Juscelene falou, falta ainda estimular mais isso na faculdade. Né? Eu sempre falo, por que não começa com experimento e fala, gente, o que aconteceu aqui? O que vocês perceberam? Vou deixar um tempo para vocês, eu vou fazer de novo, vocês vão observar, então eles vão observar e vão escrever, vão analisar, aí de repente faz um experimento e fala, bom, isso é fotossíntese. Porque a aula de fotossíntese tem criança que acha tão chata, aí vem o ciclo lá, menina, aí você fica assim, nossa, que chatice. Aí você fica lendo, introdução, o que é, e aí questões químicas, e onde está isso? Então, apresentar é isso, é essa prática, você consegue ver, torna significativo, né? Eu estava conversando com o Juscelino nessa situação. Precisamos estar uma aula com aprendizagem significativa. O que é aprendizagem significativa? É aquilo que vai fazer sentido ao aluno. Se não faz sentido, por que está ensinando dessa forma? Por que está ensinando assim? Né? Se não faz sentido, qual é o sentido daquela aula? E aí, Ausubel, né, fala sobre aprendizagem significativa e a questão do ensino-aprendizagem, e que precisa ter essa relação, porque é a hora que o aluno vai falar, professora, lá no interior, lá onde eu moro, acontecem umas coisas lá com a árvore e tal. Isso tem a ver com o processo? E aí, de repente, às vezes você não tem conhecimento daquela árvore, de alguma coisa. Então, o aluno gera uma aprendizagem ao professor e dá sentido, dá significado para a aula. Então, é uma questão de explorar mais. Quem é o meu aluno? Porque também, se a gente não conhece o nosso aluno, e eu sei que não é fácil, eu sei que ninguém tem uma turma aqui com 10 alunos, que a gente tem 10 alunos, e tá tudo, muito aluno, é muita gente, mas parar um tempo e falar assim, o que eles querem? O que eles gostam? Fazer, às vezes, coloca uma caixinha lá, o que vocês mais gostam de aprender de ciência? Antes do intervalo, eles colocam lá, você não parou sua aula. Da hora do intervalo vai ter a caixinha aqui e fala alguma coisa criativa. Eles colocam lá os temas, quando você percebe, os alunos estão produzindo a sua aula. Estão junto com você na produção da sua aula. E aí vai se tornar muito significativo, porque você preparou com aquele feedback. Não, professora, você votou mais nisso, eu queria aquilo. Então, eles vão começar, não, gente, todo mundo... Eu já fiz isso com uma professora, e ela falou, Tati, é incrível, porque aí começa a competição. As meninas de escola gostam de competir. Tal tema ganhou. Aí começa um negócio de que no WhatsApp, olha, todo mundo agora, próxima aula, coloca tal coisa para a votação ganhar. E aí eles começaram a ter uma participação, ficou algo diferente, ficou atrativo, né? A Márcia levantou a mão. Conseguiu, Márcia? Agora o microfone está fechado. Acho que ela caiu. A Vilma está com a mão levantadinha. Vilma? A Vilma também está com a mão levantadinha. Márcia, seu microfone está desativado. Então, eu estava com a mão levantada, mas eu acho que foi sem querer.
Mas às vezes eu coloco minha mão levantada, eu esqueço de desligar, e a pessoa fala, eu falo, ai, minha mão tá até cansada. Ficou aí, eu nem percebi. Apresentando, a Márcia está apresentando. Deu certo, Márcia. Estamos vendo. Márcia, mas você precisa ativar o seu microfone. Vai lá no microfone, por favor, e clica para a gente poder te ouvir. Márcia? Qualquer coisa, escreve no chat para a gente conseguir essa comunicação. Ela caiu. Não, tá aí. Não, tá aí. Márcia, clica no microfone agora. Ai, tadinha. Marcel, seu microfone está desligado. Liga o seu microfone para nós aí. Deixa eu só pegar ele aqui, só um minutinho. Nossa, mas... Aí onde que eu busco aqui em meus documentos? Então, você achou ele? Já achou o arquivo? Eu achei, eu salvei ele aqui no... Tá. Aí você vai no apresentar agora, né? Quando você apertar apresentar agora, pode ser a tela inteira. Já deixa ele aí, que já vai a sua tela inteira. A gente procura junto com você esse arquivo. Já vamos vasculhar aí no computador da Márcia. Vamos procurar esse arquivo aí juntos. Na tela inteira, então, né? Que aí acho que a gente pode te auxiliar nisso. Então, vamos sair daqui. Eu coloquei Aí tem que sair e bloquear? Como que é? Não, só seu arquivo está aberto? Não, eu não tô... Ele tá na tela que permitir, né? Que veja sua tela, né? Mas coloquei em 2 janelas. Ela tá naquela uma janela que tem 2 quadradinhos. Tela inteira. Tela inteira é o primeiro. Aí agora nós vamos aqui. Só você apertar, ele vai começar para começar a rodar aqui sua tela. Aonde, meu Deus? Ai, que dificuldade aqui, tá parecendo... Peraí, só um pouquinho. Respira. Só um pouquinho. E ainda de Tela inteira. Aí ele vai abrir. Isso, aí tem que abrir. Tá. Permitir. Aí, de novo, ó. Ele mandou a mensagem. Tenta de mandar, novo. Manda pra Sônia, ó, pra Sandra, que a Sônia tá aqui falando da pipoca. Tá comendo pipoca. Manda pra Sandra. A Sônia é muito abusada essa hora comendo pipoca. Ô, Sônia, que isso, amiga? Pois eu nem peguei nada para comer, fiquei só no chá aqui, agora até... Eu não posso falar, porque na minha casa, tô do lado do meu marido, ele tá assando carne. Ainda bem que não tem cheiro. Essa tecnologia ainda não viabilizou cheiro. Ainda bem que não. Enquanto a Márcia acha, eu vou compartilhar. Manda por e-mail. Meu esposo tá chegando aqui, eu vou ver se ele me ajuda, tá? E aí, outra pessoa pode ir apresentando. Acho que não tem mais ninguém para apresentar. Tem? O meu tá em construção, eu tenho que mandar para a prof gravar o vídeo, porque eu fiquei atrasada por causa do Covid, né? Eu me encerrei nessa fase, mas já tô terminando. Podem demorar para enviar esse vídeo, por favor. Não, prof, eu tô sofrendo aqui, mas a prof. Sandra sabe que eu passei o final de semana inteirinho estudando, fiz toda a disciplina 2. Deixa eu só me auxiliar aqui, só um pouquinho, tá? Recuperando da Covid. Verdade. Prof, eu queria compartilhar com a senhora, enquanto a Márcia resolve ali, porque a senhora estava falando, por exemplo, assim, eu sou formada em biologia também, e sou pedagoga, então,
Eu atuo numa escola que atende de pré ao 7º ano. E nós vemos como é doído para nós formados, porque foi até coloquei no meu relato da disciplina 2, que o que me moveu a fazer biologia foi porque eu lecionava a disciplina de ciências no 1º ao 5º ano, e eu não me sentia pronta e preparada para lecionar a disciplina. Então, eu me chateava com aquilo, eu falava assim, é pouco, eu preciso mais, né? Mais conhecimento. E hoje, eu estou na coordenação num período, e dói em mim quando eu vou fazer a correção dos planejamentos dos professores de ciência que são pedagogos. Não é que eles não queiram fazer melhor. É porque, é que nem nós falamos aqui, a faculdade em si não ensina ninguém, né? Até hoje mesmo, no 3º ano, estava trabalhando sobre os animais. Eu entrei na sala para conversar com os alunos um pouco e comecei a dar aula. Quando eu vi, eu estava dando aula. Tive que falar, gente, desculpa, estou saindo. Porque a gente se sente chateada com algumas coisas. Assim, na verdade, quando você fala de trabalhar a prática, tem ainda muitos professores que têm a visão que só o quadro ensina. E não é verdade. Principalmente nos momentos de hoje, que nós estamos em Sorriso, de 1º ao 5º, e pré-1 ao 5º ano nós estamos presencial, e dos 6º para cima não, né? Eles estão em remoto, então isso dói muito no nós também, porque ainda não temos como trazer todos, né? Então, estamos gradativamente subindo a quantidade de alunos atendidos presencial, mas estamos nesse desafio em Sorriso, Mato Grosso. E aí a gente vê que o professor, ele até tenta, mas, porém, ele pensa que dar atividades escrita, copiar, vai ensinar mais do que fazer uma aula prática, né? E eu estou tentando mudar essa visão deles, colocando que desde um vídeo que você coloque um link, abra um vídeo para a criança assistir sobre aquele assunto, traz mais conhecimento do que copiar coisa do quadro, né? E é um desafio para a gente, prof, principalmente para a gente que gosta de trabalhar essa parte da prática, né? Eu estou me vendo, porque eu também sou coordenadora, e aí a gente tem acesso aos planos de aula, né, dos professores. Isso eu estou falando num curso de nível superior. E o meu curso, ele exige, eu sou professora do Letras Libras, e exige bastante questões práticas, porque é uma língua visual, né, a gente utiliza muitas práticas. E assim, tem aulas e aulas, e eu sei que ninguém foi formado com disciplinas, com visão na área de inclusão, com visão sobre construção de material didático. Então, a gente sempre assiste a aula com slide, no máximo é um slide ainda que a gente encontra. Então, se a gente não foi ensinado a construir esse tipo de aula, nós ainda temos que correr atrás. Por exemplo, a área de tecnologia, para mim, eu tinha uma dificuldade com várias coisas. Eu fui fazer curso. Eu estou com uns 3 cursos desde o ano passado. Eu fiz dezembro do ano passado, eu fiz 2 cursos. Esse ano já fiz um outro curso para a questão de tecnologias. Por quê? Porque eu sinto que eu tenho uma dificuldade e que isso não foi passado para ninguém. Eu tenho certeza que ninguém teve aula sobre ensino de TICs em uma aula remota. Ou se discutiu isso. Eu falei também sobre aqui a questão de uma disciplina que eu acho que deveria ter em qualquer curso, ainda mais na área de ciências, física, química, né, biologia, a produção de material didático. Como a gente não tem essa disciplina em alguns cursos, tem curso que até que tem, mas é ensinar o professor a construir um material didático. E quem sabe aquela aula que a Márcia até falou, eu já fiz uma experiência sobre lixo com os alunos, e aí eles tinham que pegar as coisas que estavam... Eu falei assim, ninguém abriu o lixo, pelo amor de Deus, para catar coisa do lixo. Pegar coisas que estavam na escola. Então, acharam uma tampinha e trazer para cá. E agora, eu falei, agora monta a sua obra de arte. E aí eu primeiro perguntei o que é o lixo. Aí cada um foi falando sobre o conceito do lixo. Aí fizeram a obra de arte, isso foram só com crianças surdas. Então, imagina, né? A língua de sinais, aí bate palma para ele ver. Fácil? Não foi fácil.
E aí foi muito interessante, que aí eles ficaram concentrados, cada um ficava olhando para o outro, queria fazer sua obra, e aí foram apresentar a sua obra. Falei, não, quero o nome da obra, que você é o autor dessa obra. Então, o quanto que a reutilização, né, ressignificar as coisas é importante. Então, não é só para o professor, né? O professor precisa ressignificar as aulas, mas o aluno também entender o quanto as coisas podem ter um outro significado, um outro sentido naquilo que ele tinha um conhecimento, às vezes, sobre o que era lixo, e, de repente, você faz até uma avaliação, o que é lixo para você. 2 avaliações, o que era e o que se tornou, né? No mesmo conceito. E aí, depois você vai falar para o aluno, ó, de acordo com não sei o que, lixo significa... Não é tão interessante começar uma aula assim. Então, às vezes, Rosenilda, eu sei, eu até entendo, você quando a gente trabalha com prática e a gente vê o tanto de coisa que dá para ser feito, e já fala, professor, vem aqui, você já quer lá fazer aula com o professor, quando vê, você já montou lá o plano de aula do professor. Mas aí o professor tentar entender o quanto que ele precisa se aprimorar, né? Perguntar para os alunos, mas é assim mesmo. É verdade. Em 2019, eu desenvolvi, nós aqui do Sorriso, nós temos a usina de etanol, né? Então, e Lucas do Verde também tem, né, prof. Sandra? Que tem ali do biodiesel, né? O pessoal de Lucas veio desenvolver um trabalho conosco aqui na nossa escola, um projeto aqui na nossa escola, a gente desenvolveu com eles com a reutilização do óleo, né? Foi muito bom, nós fomos com a nossa equipe de professores para lá, fizemos um treinamento com eles de 2, 3 visitas lá, onde a gente ficou no laboratório, fez toda essa parte, e quando abriu em Sorriso a usina de etanol, eu tive a oportunidade de ser uma das escolas convidadas, levar os alunos, né, a conhecer. Foi maravilhoso, então, assim, até num dos meus relatos ali dos temas da atividade 2, eu relatei esse, que é a visita à usina de etanol, as crianças voltaram de lá, que eles, até então, eles pensavam assim, uma das perguntas era, mas o combustível só é feito combustível só para usar em carros? Né? E eu deixei a pergunta, vamos perguntar lá, será que é só para carros? E agora nós aqui de Sorriso estamos sendo abastecidos com álcool gel, né, e álcool 70%, para todos da rede municipal, está vindo dessa usina, né? Então, agora eu falei para eles assim, o 5º ano, né, que fez parte do projeto, e que ainda está na escola, eu comentei com eles, falei assim, lembra quando vocês tiveram a oportunidade de visitar, que vocês estavam no 3º aninho, e hoje vocês estão no 5º, olha esse álcool que vocês estão usando aqui nas mãos, para higienizar as mãos, ela é daquela usina que tinha começado lá, será que ela está produzindo a mesma quantia? Será que não? Aí eles falaram assim, professor, eu li uma reportagem esses dias, o pai falou, que disse que já está produzindo muito, que o dono dela está rico. Falei, os donos, né, porque a gente sabe que é uma sociedade. Então, é muito rico, prof, é muito gostoso. E você falou, tem toda a razão, eu faço muito essa coisa de planejar, e também me pôr no lugar deles, porque eu tive a oportunidade de me formar em ciências biológicas. Lógico que a faculdade trouxe muita teoria, a prática não. Mas eu que fui PIBidiana, que tive a oportunidade de participar do PIBID, eu fiz muita coisa prática. Então, a minha visão é outra da aula de ciências, né? Então, a gente se coloca no lugar e se ajuda e dá ideia, e só falta ir dar aula. Quer dizer, hoje eu fiz isso, mas eu saí e falei, desculpa aí, prof, tô indo. Existe até eu não sei se é um artigo ou foi uma defesa de mestrado, não lembro, sobre a questão até do PIBID, né? Que eu cheguei a trabalhar, fui gestora no PIBID, e aí eu ia para as escolas no interior para ver os trabalhos dos PIBID, Rondonópolis, a gente foi e visitava um monte de escola para ver o que o PIBID tinha, né, de trabalho. Então, você vê o quanto que é rico. Nossa, eu fui para um cinema, que eu achei incrível, era a turma de história. Aí trabalhava com o tema de história com filmes da Disney. Aí eles conseguiram, o trabalho foi tão incrível que conseguiram viabilizar material, foi para uma ONG, né? O recurso veio de uma ONG para isso. E aí o quanto que eu achei incrível essa situação, que é muita gente que tem esse olhado com o PIBID, né? Que tem essa iniciação docente,
já tenho contato com as escolas, precisam trabalhar muitas práticas, projetos que vão viabilizar isso, né, para ajudar nesses temas, esses conteúdos que eles estudam. Tem uma outra formação, existe até um trabalho sobre isso, os professores que são ex-PIBidianos, geralmente são professores que têm muita prática, né? E o que eu oriento sempre? Se você tem dificuldade em alguma coisa na aula, vai buscar um curso, e aí nesse curso vai ter várias pessoas que também vão ter dificuldade, porque elas estão lá, ou porque elas querem conhecer mais, ou porque também tem dificuldade naquele tema. Então, é tentar fazer contato com mais e mais professores, porque às vezes a gente fica só na nossa escola, ainda vai ter algum, sempre vai ter em qualquer área de trabalho, aquele que vai falar, ai, mas por que você quer fazer isso? Ai, mas, nossa, muito trabalho. Ai, você sabe, os alunos não vão nem ligar para isso, vai ficar só conversando, nem vão prestar atenção. E aí, às vezes, desestimula o professor. Então, eu falo assim, na vida, a gente precisa estar com pessoas que estimulam a gente. E fala, vem, você não quer vir? Tudo bem, eu tô indo. E faz o seu caminho com outras pessoas. Você pode ter, ainda mais agora de forma remota, com os cursos, e você faz professor de Santa Catarina, professor de São Paulo, professor... Aí troca e-mail, troca material, você pode auxiliar ele em alguma parte que ele tem dificuldade, ele te auxiliar numa parte que tem dificuldade. Eu acho que é isso, a gente tem que se juntar aos que querem uma mudança. Isso em qualquer trabalho, gente, não é só na área do ensino. Isso vai acontecer na área jurídica, na área de saúde, que tem gente que fala, tô aqui por obrigação. É triste escutar isso. Eu tô aqui porque preciso estar. Não, você tá aqui porque você fez um juramento e acreditou em tudo aquilo que você falou, né? Ou não, você falou só por falar. Então, estar com quem quer fazer diferença. Se vocês querem fazer diferença, também esteja com quem está precisando fazer essa diferença. A Márcia falou que já foi enviado para a Sandra. Eu quero saber se alguém quer comentar mais alguma coisa, que eu acho que a gente pode, já vai ser 8h23. Aí a gente vê a apresentação da Márcia, e aí a gente faz o feedback sobre isso, para a gente já poder encerrar. Alguém mais? Chegou, vou apresentar. Peraí. Agora é só abrir seu microfone, Márcia, e você apresenta, tá? Ok. Então, boa noite, né? Então, meu tema que eu escolhi foi sobre a observação do lixo descartado, né, indevidamente pelos estudantes no intervalo da aula, né? Então, como eu já tinha explicado para vocês antes, estou trabalhando na escola João Crisóstomo, né, onde a gente vai desenvolver esse projeto, né? O eixo temático é ambiente, né, e o subtema é lixo. Então, o número de alunos envolvidos nesse projeto, eu até esqueci de lançar, né, mas as minhas turmas 6º A, B e C e 7º B e C, né, então eu tenho mais de 200 alunos, na verdade, né. Então, a problematização, dá para descer um pouquinho? Subir, quer dizer? Isso, mais um pouquinho. Isso, tá bom. Então, o projeto está sendo desenvolvido na escola, né, nas turmas dos 6º e 7º anos, né, desenvolvendo a partir de quê? Da problematização mesmo, né, que eu já tinha visto bem anteriormente nas outras escolas, né. Então, a minha intenção foi o quê? A observação do lixo, né, descartado indevidamente pelos estudantes no intervalo da aula, né. Então, se a temática, ele é lixo, e ela é sempre trabalhada na disciplina de ciência, pelo menos assim, eu trabalho na minha disciplina, né? Porque os estudantes ainda descartam os resíduos, né, que consomem no intervalo da aula de maneira inadequada, né? Então, é uma perguntinha assim que sempre fica, né? E será que nós, professores, né, estamos despertando, conscientizando os estudantes a consciência ecológica, né? Então, eu coloquei, assim, umas 3 perguntinhas, né? Então, o objetivo desse projeto é tentar mudar as atitudes da comunidade escolar, né, em relação à preservação do meio ambiente, né, através de um trabalho contextualizado, né?
Então, foi essa a problematização, né? E, assim, os depoimentos, eu já fiquei surpresa, como eu falei, com o resultado dos trabalhos, né? Então, os alunos mandaram para mim assim, professora, gostei muito de trabalhar com material reciclável, né? Então, quando voltarmos para a sala de aula, a senhora deixa a gente fazer outros modelos, né? Aí o outro falou assim, professora, eu gostei, foi um pouco trabalhoso, né? Mas consegui fazer. Inclusive, um dos alunos até cortou o dedo, né? Na hora de cortar o plástico, né, da garrafa PET, né? Então, assim, eu fiquei bem preocupada, né? Mas, assim, ela mostrou, tirou uma foto, né, e mandou para mim. Então, foi uma coisa bem leve. Mas, mesmo assim, né, houve, assim, uma certa preocupação. Por quê? Porque eles não estão na sala de aula, né? Eles estão em sua residência, né? Às vezes, está sem os pais presentes, né, para estar acompanhando. Então, isso foi um desafio muito grande também, né? Então, eu tive que, né, ir com a cara e a coragem, né? E aí, um outro depoimento também que o aluno falou assim, que ele gostou muito, né, mas foi trabalhoso, né, porque tem algumas que têm facilidade, outros já têm uma certa dificuldade para estar fazendo um tipo de trabalho, assim, que foi esse tipo para ontem, né, mas eles aceitaram, eu escolhi 2 alunos de cada turma, né, então eu comprei todo o material e eles usaram os materiais que eles tinham em casa, né, aí uns usaram os latas de leite ninho, né, outros usaram garrafa PET, né? Então, eles mesmos que fizeram, eles que escolheram o trabalho, tá? Não foi eu que falei assim, ó, você vai fazer isso? Não, eles escolheram. Então, o outro aluno falou assim, professora, podemos fazer as lixeiras das salas de aula? Porque não achei difícil fazer, né? Então, achei, assim, uma sugestão bem interessante, né? Eu falei, sim, claro, né? Quando a gente retornar às salas de aula, nós vamos fazer as lixeiras, né? E também não acho difícil também a gente sentar, né, e eles gostam de fazer isso, é uma interação muito grande, né, e assim, e é muito bom, até porque os alunos, eles estão muito tempo em casa, né, e isso ajuda bastante eles saem daquele mundinho, assim, de, às vezes, estar jogando, né, e assim, isso foi muito bom, sabe, assim, eles gostaram, e os trabalhos, assim, o resultado foi gratificante, né. E aí o outro falou assim, professora, eu gostei muito do resultado do meu trabalho, né, e sinto muita falta da escola, dos meus amigos, dos professores, né? Então, também, assim, você viu que mexeu um pouquinho com ele também, né? Assim, esse trabalho poderia estar desenvolvendo em sala de aula, né? Então, também foi um desafio, né? Você pode subir um pouquinho? Aqui foi nas ações, né, que nós trabalhamos. Olha só, essa primeira latinha aqui, essa primeira na cor lilás, é uma lata de leite ninho, né, assim, que é uma coisa que você usou, você descarta, né, isso. Então, eles fizeram esse trabalho, eu comprei o material, né, e eles mesmos que escolheram, né, e assim foi bem interessante. Esse do meio aqui, eles usaram até uma fotinha da irmãzinha deles lá, né, aí eu fiquei meio assim, de colocar, né? Mas não, professor, não tem problema. Eu falei, mas, né, é um trabalho, né, do curso que eu tô fazendo, né? Aí, porque eles escolheram que podia colocar uma foto, né? E aí, a outra terceira também foi uma lata, né, que fizeram em 2 coleguinhas, né? Aí, a terceira, o pai não deixou. Falou, não, tá muito perigoso, né? A mãe mandou mensagem para mim que devido à pandemia, né, não quiseram assim, se reunir. Eu falei, não, eu entendo perfeitamente, né, entanto que eu perguntei para eles se eles queriam fazer assim, individual, devido à pandemia, né, e expliquei também, se vocês tivessem mais que 2 pessoas juntos, use sempre a máscara, né, o álcool gel, então não fica muito próximo, né, então eu expliquei certinho para eles, né, e aí o terceiro, assim, foi bem interessante também, que olha só, como a criatividade desse aluno. Isso aí foi um aluno, sabe, o Kaique. Então, ele fez com a ajuda da mãe dele. Ele falou assim, que a mãe dele, assim, ficou super interessada, né? E ele fez tudo isso aqui foi uma garrafa PET que ele utilizou. Gente, o trabalho dele ficou um encanto, sabe? E aí, o 5º trabalho foi também de garrafa PET. Ela fez um porta-bombom. Gente, ficou lindo, assim, sabe? Olha só que materiais interessantes, né? Assim, dessas crianças fazer em casa, né? Assim, sem, né? Sem o professor, né?
Então, assim, eu fiquei, assim, super feliz de ver esse material, né? Então, me comoveu muito, né? Assim, foi muito gratificante, né? Então, eu acredito que quando a gente retornar, a gente vai continuar. Eu trabalhei com eles com questionário também, né? Eles responderam o questionário. Então, assim, eu tenho bastante coisa, assim, para a gente estar trabalhando em sala de aula com esse tema lixo, né? E a gente aproveitou também essa questão que estão chegando a Semana do Meio Ambiente, né? E aprofundar nesse tema, né? Até porque na nossa escola, eu acredito que todas as escolas do estado, nós temos que ter um trabalho de uma aula complementar, né? Então, são 8 aulas durante um bimestre, né? E aí eu falei para a coordenação da escola, eu falei, olha, eu quero trabalhar com um tema que é um tema, assim, que é né, benéfico para a escola, e é um tema também que é do meu curso, né? E aí, assim, é onde que a gente está agregando aqui, né? Então, foi muito bom, assim, sabe? Assim, para a gente começar, né? Que eu iniciei esse trabalho com a reciclagem, né? Mas dá para você descer mais um pouquinho. Então, os desafios também, né? Foram praticamente quase os mesmos dos outros professores, né? Foi essa questão da pandemia, né? A gente não conseguiu se reunir, muitos eles, teve aluna que queria fazer, mas não tinha cola quente, né? E eu comprei como que fala? A cola, né? Comprei todos os materiais, né? Comprei também a pistola, né? Comprei a pistola, deixei tá com eles lá. E aí a outra aluna falou assim, professora, mas como que eu vou fazer, né? Meu pai não deixa eu sair de casa, né? Eu falei, não, então não tem problema. Aí, então, os materiais saíram na escola, que eu deixei o nome de cada um, se separei, tudo bonitinho, né, para cada um dos alunos pegar, né. Aí, eu falei, não tem problema, quando a gente retornar, agora a gente parece que vai ter que retornar com apenas 5 alunos, né, e aí a gente retorna a fazer nossos trabalhos, né. Então, a dificuldade também foi de acesso ao computador, né, a internet também, muito deles não tinha, assim, uma ideia, né. Então, eles queriam buscar, mas a internet deles era muito ruim. No entanto, que nessa escola que eu dou aula, nós estamos pelo WhatsApp. A gente não chegou a trabalhar com eles assim. Por quê? Porque, assim, é um bairro mais simples, né? Assim, e eles não têm uma internet boa, na verdade, entendeu? Então, é muito mais difícil para eles desenvolver um trabalho, né? E a gente trabalhar assim, então, o diretor teve que optar pelo WhatsApp, né? Então, por isso que há essa necessidade, né? E essa falta de recurso, né, que eu que tive que correr atrás, como era meu interesse, né, para o curso, eu comprei todo o material, né, e passei para eles, né. E assim, no agradecimento, né, eu agradeço primeiramente a Deus, né, que a gente está vivendo dias difíceis, né, e consegui concluir pelo menos essa etapa do curso, né. E ao corpo docente, né, ao corpo docente pelo apoio, a disponibilização das aulas online, né, de vocês, né, tá sempre ali, né, tirando nossas dúvidas, né, e aos meus alunos também pelo esforço, pela dedicação, né, adaptação, assim, por não ter desistido, sabe, assim, das aulas, né, ano passado a gente fez um vídeo, né, para eles, para não desistir das aulas, que né, desde o ano passado estou nessa escola, então, assim, eu não conheço meus alunos, né, eu fico assim, sabe, contando os dias e as horas para mim estar em sala de aula, assim, sabe, porque eu não conheço esses rostinhos, né, desde o ano passado, então, é tudo, né, às vezes ele manda foto, alguma coisa para mim, entendeu, mas a gente não chegou assim ainda, a gente não se conhece, né. Então, eu agradeço também, né, a escola, né, o João Crisóstomo, né, pela realização desse projeto, né, que eu vou trabalhar bem mais profundo, né, com a professora, minha orientadora, a Luciana Marques, né, então, que ela vai me dar todas as outras dicas. Então, assim, eu pretendo fazer um bom trabalho, né, um bom projeto nessa escola, né, e é isso aí. Desculpa, assim, por não sei o que aconteceu aqui, não sei se foi era mentira, eu não sei, realmente, né, realmente isso acontece, né. Bom, Márcia, eu adoro quando tem trabalhos que a gente consegue ver um pouco do produto, né, porque assim, a nossa mente é muito criativa, então quando a gente lê qualquer coisa, a gente já imagina
na cabeça os produtos, como que foi feito, cada um acaba criando uma imagem daquilo. E aí, quando você tem a imagem, nossa, olha o tanto que é significativo você ter... você acaba trabalhando aí uma aula que é produção artística de alguma coisa, também esse novo olhar, né, para o que é o lixo, né, que é descartado porque não tem validade, né, na visão de muitos. Sim. Uma interação que hoje falta entre pai, mãe e filhos, né, e aí proporcionar esse momento de interação, e aí o filho pode ensinar para a mãe. Mãe, olha lá na aula, a professora Márcia falou isso, isso e isso. E às vezes muda uma rotina naquela casa. Então a gente às vezes não percebe o quanto que a gente transforma vidas. Né? Parece só ensinar o conteúdo. Eu falo, não, gente, a gente não ensina conteúdo. A gente ensina, dá significado a esse conteúdo e realmente o professor ele transforma vidas. Né? Então, é interessante quando os alunos falam, professora, foi muito difícil, mas eu consegui. Então, olha qual que é a palavra final dele. Não foi algo negativo. Teve algo negativo, mas a própria fala dele eu consegui. Então, essa talvez, às vezes o professor só fala assim, poxa, o aluno falou que gostou muito, né? Só que achou muito difícil. Ali tem outra, podemos fazer a lixeira da sala de aula, porque não achei difícil fazer. Então, o aluno ele já quer dar continuidade àquilo. E eles estão bem assim, empolgados, né? Inclusive os outros alunos que não participaram, né? Aí perguntando para mim no WhatsApp, professora, você vai fazer com a gente, né? E teve um que estava no sítio, aí mandou mensagem para mim, meu avô tá buscando material, mas eu falei assim, olha, só quando a gente retornar. Então, assim, eles ficaram muito ansiosos, né? Então, eles estão ansiosos para retornar para a sala de aula, né? E assim, eu sempre trabalhei com eles. Com essa turma, essa foi a primeira aula, assim, né? Mas na prática. Mas o ano passado eu trabalhei várias coisas com eles, né? Inclusive fazendo bolo, fazendo pão, né? Eu gravava as aulas, mandava para eles, né? Então, assim, eles sempre fazem as coisinhas deles lá, tipo, misturas homogêneas, heterogêneas. Eles mesmos fazem vídeos e mandam para mim, entendeu? Então, isso é muito, sabe assim, muito gratificante. E aí eu sei o quanto que está a situação dessas questões de materiais. Primeiro, que a gente não adianta, às vezes o aluno se forma e acha que a escola vai viabilizar o material para o professor, né? Olha, eu preciso de uma aula, vai falar na condição, preciso de cola quente, tantos EVA, isso daí a gente sabe, na prática, por isso que a gente aprende muito na prática. Não aprende... E eu vou te falar assim, da escola não, de uma universidade também, viu? Mas eu sou professora que numa graduação trabalho com muito EVA. E aí eu briguei, consegui meu laboratório de produção de material didático, que eu vou falar assim, é só disciplina. Ou seja, o negócio de cortar EVA, falo assim, é da Tatiane. E eu trabalho produção de material didático. Então, eu fui atrás, aí comprei EVA, comprei um monte de coisa, também teve pandemia. E foi bem no começo, então fechou a papelaria. Os alunos conseguiam, e surdos, tinha surdos nessa aula. Então, não conseguia sair, se comunicar na papelaria, precisava sempre de ajuda de um colega, mas não estava encontrando com ninguém. E eu falei assim, vamos procurar como faz cola. Não vai colar aquele material, vamos colar outro material. Não foi o material que eles esperavam, mas aí eu fui explorar outra coisa. Qual foi a dificuldade? Como foi para você conseguir fazer esse material, né? Então, é interessante que a gente também fazer com o que a gente tem. Né? E sempre vai ter alguma coisa ali, sempre a gente encontra alguma coisa que a gente consegue dar significado àquilo. Eu percebi aqui no seu problema que você perguntou, né? Por que os alunos descartam os materiais de forma inadequada e se os professores estavam despertando essa conscientização, né? Essa consciência ecológica. E aí eu gostaria de saber, assim, eu acho até difícil a gente conseguir despertar uma consciência ecológica, né, no aluno, mas talvez uma sensibilização, né, para que aquilo afete ele, porque consciência é algo muito profundo e a gente não consegue ativar a consciência do aluno, que
será que ele tem uma consciência daquilo, né? Essa questão é muito mais profunda. Mas eu tenho certeza que muitas aulas provocam uma sensibilidade, né? Eu gosto dessa palavra, uma sensibilização ao meio ambiente, nessas formas de recolher depoimento. E você conseguiu encontrar essa resposta? Porque eles falaram, a professora descartava por causa disso. Eles, assim, alguns até responderam, né, os questionários. Na verdade, assim, eu ainda não tive tempo, assim, de pegar os questionários, né, que eu fiz essas perguntas para eles, né, de a gente colocar eles ainda, de começar a escrever, né. Mas eles responderam, todas as turmas responderam esse questionário, né. Aí seria interessante, eu vi, assim, depoimento a gente quer colocar todos os alunos, né? Tudo é interessante, tudo é importante. Mas você talvez colocar essa resposta, porque quando a gente pergunta, né, dá um problema numa pesquisa, a gente precisa ir buscando, né, o objetivo, toda aula precisa buscar essa resposta. Assim, não conseguiu encontrar a resposta por causa disso, mas às vezes você já tem essa resposta. E às vezes ela pode, eu não sei, né, mas ela pode estar num depoimento seu, fica muito significativo. Alguma coisa que o aluno fala assim, professora, eu nem percebia que lixo era assim, né, eu achava que tudo era lixo, não tinha valor, e hoje eu percebi que ele podia virar uma obra de arte. Então, já responde isso. Por que os estudantes descartam os resíduos que consomem? Porque nunca conseguiram perceber o valor daquilo, como aquilo poderia ser adaptado. Aí é seu olhar sobre a resposta daquele aluno, né? Mas você consegue pegar umas respostas dos alunos, essas respostas. E aí você tem assim, você coloca 2 problemas, porque a Márcia, ela já quer investigar outras coisas, você quer investigar também as questões do professor ali. E aí, para você responder essa segunda pergunta, essa questão que nós, professores, estamos despertando, né? Primeiro é falar, você já teve uma aula sobre isso? O professor mostrou isso? Talvez investigar os professores. Como os professores trabalham? Só que por isso que eu falo, a gente precisa concentrar primeiro num problema, resolver esse problema, criar o objetivo do trabalho, porque senão, quando eu vejo, eu falo assim para os alunos, olha, você tem 3 artigos aqui. E você fala sobre várias temáticas, porque um tema lixo, e essa sensibilização para a questão do material, descarte do material, vai gerar outras temáticas, vai gerar outras problematizações. Só que aí a gente tenta focar num problema. Qual é o problema real que você encontra aí? Porque esse segundo está encaixado na primeira, se você for parar para pensar. Se eles estão descartando, qual foi o ensino que eles tiveram sobre isso? Né? Então, às vezes, assim, a aula, por que os alunos descartam os resíduos que consomem no intervalo da aula de maneira inadequada, já responde essa situação. Às vezes a resposta é porque os professores não têm estimulado, não têm trabalhado de forma adequada no sentido, de uma forma significativa. Aí pode ser uma questão de família, porque o ensino, ele não está só dentro de uma escola, né? Tem contexto social, dentro da casa, e às vezes é um comportamento do pai e da mãe, que come alguma coisa, joga no chão. Então, eu acho que essa primeira pergunta sua seria o maior problema. Concentrar nisso, né? Ok. Eu acho assim, eu acho que foi muito bom o trabalho. Essa questão de aula remota é difícil para todo mundo. A gente planeja de uma forma e agora a gente está tendo outros resultados. Se a gente, na aula presencial, já planejava e saía de forma diferente, imagina agora, porque tudo viabiliza a tecnologia. Não tem aí, por exemplo, acabou a luz na região. Não tem aula. Como que vai dar aula? Né? E tá tudo bem. Porque, assim, o que a gente pode fazer? Ou até onde que a gente pode ir, né? O que está nas nossas mãos. E, às vezes, acontece isso com outros professores, e a gente fala, mas na capital, em uma universidade é diferente. Não é diferente também. Às vezes, a gente tem, assim, tem lugares que o recurso é menor, outros conseguem ter um recurso maior, mas as dificuldades estão sendo hoje para todos. Né? A questão da internet no Brasil, no nosso país, não tem
qualidade. E aí é não desistir disso, porque está todo mundo trabalhando de forma remota, é escritório, é tudo, porque senão todo mundo fecha, todo mundo para de trabalhar, porque está dependendo da forma online. E é interessante quando vocês conseguem recolher, eu acho que eu gosto muito dos depoimentos, e eu acho que é ali, ó, por que vocês precisam continuar? Leia o depoimento de vocês de novo, né? O quanto isso é importante para o aluno, o quanto foi significativo para o aluno. E aí, não sou eu que preciso nem falar, olha, professora Márcia, sua aula muito legal, foi super significativa. Eu acho que o aluno já está respondendo ali, né, o feedback do seu trabalho. Então, parabéns. Obrigada. Mas eu vou fazer uns reajustes, né? E aí eu te caminho na plataforma, né? Isso. Aí o que eu te sugiro? Tentar achar uma resposta que eu acho que vai ter uma resposta lá que se encaixa na sua pergunta. Você gerou um problema e aí precisa responder esse problema. Vamos lá, responde esse problema que eu tenho certeza que ele deve estar. O aluno já respondeu para você. Tá certo. Tá bom? Na verdade, a minha intenção ainda não era apresentar hoje, né? Como ainda tá faltando alguns reajustes ainda, né? Mas foi muito bom, assim, você tirou todas as minhas dúvidas, né? Foi muito bom. E bom, gente, olha, eu tô vendo aqui 8h47. Hoje eu trabalhei bastante. Entendeu, né? Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu quero agradecer a todos. Hoje, nossa última aula. Nossa, foi tão rápido. Eu quero agradecer a todos e a todos. Nossa última aula, mas eu ainda estou aqui à disposição. Tô precisando de alguma coisa, perguntar alguma coisa. Então, foi a nossa última aula do C10, mas não nossa última fala, tá? Então, eu sempre vou ficar aqui, estou à disposição, precisando de qualquer coisa. Professora, você tem algum material tal? Você pode me encaminhar? Às vezes eu demoro, porque muita gente pedindo muita coisa, mas eu sempre mando. E eu falo, enche meu saco. Lembrei toda hora para eu relembrar que eu preciso enviar esse material. E aí eu agradeço a vocês, porque se vocês não estivessem aqui, se vocês não tivessem dado esse feedback, a gente não teria todo esse andamento na nossa aula. Agradecer a professora Sandra, que está aqui com vocês e também está comigo, então ela sempre está fazendo essa comunicação. Ela está mais do que uma tutora, ela está uma coach motivacional nesse curso, porque ela vai, fala, vamos em frente, isso aí. Eu liguei, ela estava lá, toda animada, isso aí. Eu falei, gente, é uma coach, a Sandra é tutora coach do C10. E é isso, eu agradeço a todo mundo. Alguém quer falar alguma coisa? Prof, o e-mail da senhora para nós mandar o... Vou encaminhar aqui. Tá, vou caminhar aqui no chat. Mas lembre que é para caminhar, porque todo mundo falou, já caminhei para você. É caminhar para lá também, tá? Depois na plataforma. Tá bom, prof. Obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu agradeço, né? Eu agradeço vocês, né? Agradeço a professora Sandra também, né? Por ter me auxiliado aqui. Se não fosse ela, como que eu ia apresentar hoje, né? Agradeço a todos vocês, a Tatiane, né? Todos, o Juscelino, todos vocês, né? Que a gente não teve, assim, né? Nenhum contato físico, né? Mas só online, né? Passamos todos esses meses aí e a gente vai passar mais alguns, eu não sei até quando que a gente vai entregar o TCC, né? Mas eu acredito que a gente ainda vai ter contato, pelo menos com a minha orientadora, né? Que é a Luciana, também não a conheço, né? E assim, eu só tenho que agradecer, né? Eu acho que esse curso, assim, ele caiu do céu para mim, entendeu? Porque eu sempre gostei de trabalhar com minhas aulas práticas, né? Então, assim, vai somar bastante no meu currículo, né? Só tenho que agradecer. Eu também agradeço a atenção. Prof. Tati, desculpa alguma coisa. Fica bem, se cuida. Meus colegas, prof. Sandra, tchau, tchau. Boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, boa noite. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só uma boa noite para todo mundo aí. A gente se vê pelo caminho. Felicidades, a pandemia está aí, a vacina ainda não tem para todo mundo. Vamos continuar na nossa luta, né, de afastamento, de fazer todas as informações aí da ciência.
Opa, acabei desligando. Boa noite. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, É isso, gente. gente. Então, boa noite a todos, obrigada, um bom descanso e se cuidem da parte mental também, principalmente. Um beijo, gente. Beijo para vocês também. Se cuidem. Tchau, boa noite.